Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi que eu vou continuar a analisar as harmonias dos arranjos do Pixinguinha e fazer uma análise em vídeo para vocês terem noção do significado das harmonias, certo? Do que está por trás da cifra, do que está soando. Só que antes, eu queria falar sobre 3 categorias de acordes com vocês. Primeiro, os acordes diminutos dominantes, que são um tipo de acorde diminuto e tem uma função específica. Segundo, os acordes subquinto, certo? Substitutos do quinto grau. E terceiro, os acordes de empréstimo modal. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas quem tem interesse em harmonia vai acompanhar. Lembrando que isso aqui é uma compreensão minha que eu tive a partir do estudo desses assuntos. Sendo que, se tiver algo a contribuir sobre o assunto, se você achar que faltou alguma coisa, uma explicação, você pode comentar, você pode entrar em contato, você pode escrever, tá bom? Ou mesmo questionar, falar, isso aí não tem nada a ver, tá aberto a isso, tá? Então, o primeiro tipo de acorde que eu vou falar é sobre o acorde diminuto dominante. O que eu vim a conhecer tocando através do termo din-dom, certo? Uma vez eu estava conversando com um amigo músico e ele, no meio da conversa, ele falou, não, porque aquele din-dom lá da música específica, muito tem que fazer, não sei o quê. E quando ele falou aquilo, eu sabia fazer a coisa, mas eu não sabia explicar, tipo, entender do que ele estava falando, sabe? Eu tocava o acorde de din-dom sem saber como ele vem a aparecer na harmonia e por quê. Um acorde de din-dom é isso aqui, ó. Isso é um acorde de din-dom ou uma cadência onde eu tenho um acorde din-dom ou um acorde diminuto dominante. Din, diminuto, dom, dominante. O que é esse acorde nessa cadência? É esse acorde aqui, ó. Eu faço Dó, que é a tônica da tonalidade, certo? O normal, quando eu vou fazer uma transição para o segundo grau menor, é eu ir para Lá com sétima, né? Então o normal é isso aqui, ó. Aí eu caio no segundo grau. Lá com sétima seria a dominante do segundo grau menor, certo? De Ré menor, ó. Dó, fundamental, tônica, aliás, dominante do segundo grau menor e segundo grau menor. E para voltar o caminho, eu vou para o dominante do primeiro grau, da tônica, e resolvo. O din-dom é uma forma alternativa de fazer isso, esse mesmo caminho. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui, ó, na tônica, certo? Do tom de Dó. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o acorde de Lá com sétima e vou pegar o terceiro grau do acorde, tá? A segunda nota do acorde, ou o terceiro grau da escala. Dó sustenido, certo? Desse terceiro grau, eu vou derivar um acorde diminuto. Qual seria o acorde diminuto do terceiro grau de Lá com sétima? Se é Dó sustenido, óbvio que eu vou ter um Dó sustenido diminuto, certo? Que por sua vez vai substituir o Lá com sétima. Você percebe que o som é parecido? Ó, o som é parecido. Por que o som é parecido? Porque em música nós temos uma coisa que se chama trítono.
O trítono do acorde de Lá com sétima é o mesmo trítono do acorde de Dó sustenido diminuto. Ambos têm as duas notas em comum que formam um trítono. Um trítono em música é um intervalo de quarta aumentada ou quinta bemol, certo? Então, ó, substituindo pelo dominante diminuto ou diminuto dominante, eu faço Dó sustenido diminuto e aí eu vou para Ré menor. Entende a mudança? Ó, em vez de Dó, Lá 7, Ré menor, eu faço Dó sustenido diminuto, Ré menor, aí eu volto para Sol com sétima e resolvo em Dó. Ficou clara a explicação? Acorde Din-Dom, diminuto dominante, tá? Ou seja, um diminuto que substitui a dominante original, que seria Sol com sétima. Aliás, a dominante do segundo grau da cadência de Dó, tá? Do tom de Dó, que seria Lá com sétima, tá? Que é a dominante original de Ré menor, tá? Beleza. Esse é o acorde diminuto. Só que a gente tem outros tipos de substituição da dominante. Uma delas é o subquinto, tá? O acorde subquinto, a primeira vez que eu escutei falar sobre esse acorde foi numa aula de arranjo, em que o professor falava sobre o subquinto do terceiro grau. Quando o professor falou aquilo pela primeira vez para mim, eu fiquei muito preso à ideia de subdominante, porque na descrição do campo harmônico a gente tem tônica, supertônica, mediante e subdominante, que é o quarto grau. Então, para mim, seria o quarto grau do terceiro grau, quando ele falou subquinto do terceiro grau. Eu não sei porque eu associei com isso, por causa dos nomes iguais, provavelmente. E com o tempo, depois de voltar a estudar a harmonia, certo? Não foi assim, a compreensão desse tipo de acorde não foi imediata para mim. O que é o subquinto, na verdade? O subquinto é um acorde que ele está sempre, via de regra, meio grau acima do acorde de resolução. Meio tom acima do acorde de resolução. Só que, normalmente, a gente faz subquinto no primeiro grau. O normal é aparecer aqui, ó. O que ele está substituindo? O Sol com sétima de novo, a dominante, o quinto grau, tá? Ou seja, subquinto, substituto do quinto, ó. Em vez disso, eu faço isso. Por quê? O porquê é o mesmo do porquê do Din-Dom, do diminuto dominante. É o trítono do acorde de Ré bemol com sétima, que seria, no caso, Fá e Si, que formam a quarta aumentada, que é o mesmo trítono do Sol com sétima. Portanto, meio tom acima de Dó, da tônica de Dó, eu tenho Ré bemol com sétima, que tem o trítono de Sol com sétima. Ou seja, ele tem a mesma função de tensionamento para resolver-se em Dó, tá? Um movimento. Isso é um subquinto. Só que, como o professor bem lembrou à época, eu posso ter subquinto em qualquer tipo de acorde que resolva, ou acorde em que não haja o trítono. O trítono é a condição para mim ter uma tensão na percepção, certo? Se não há trítono no acorde, por exemplo, em Lá menor, eu vou ter um subquinto de Lá menor. E qual seria? Meio tom acima, com sétima, Si bemol com sétima. Ó. Nesse caso seria o subquinto do primeiro grau menor da tonalidade de Lá menor, certo? Só que eu posso ter o subquinto do segundo grau menor da tonalidade de Dó, que seria Ré menor. E qual seria? Seria o Mi bemol com sétima, tá? Porque meio tom acima de Ré menor, eu tenho Mi bemol. Então, ao invés de fazer Lá com sétima como dominante, eu faço Ré menor, Mi bemol com sétima. O
que a gente percebeu com isso? A gente já percebe que nós temos 3 possibilidades de dominante para o acorde de Ré menor. A gente tem Mi bemol com sétima, que é uma primeira opção. Nós temos o Dó sustenido diminuto do Din-Dom, certo? E nós temos o próprio Lá com sétima. Então eu tenho 3 formas diferentes de fazer esse simples Ré menor e Lá com sétima. Ó, Lá com sétima, Mi bemol com sétima, Dó sustenido diminuto. Entende? Então, o trítono ele possibilita que a gente expanda as possibilidades de tensionamento, tá? Esse é o segundo tipo de acorde, que seria o subquinto, que pode ser tanto do primeiro grau, do segundo grau, no tom maior, do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau e do sexto grau, tá? Todos esses graus eles vão ter um subquinto. Só o sétimo que não, que é diminuto, que já é diminuto, tá? E no tom menor, a mesma coisa. O primeiro grau tem, o segundo não tem, o resto tem, tá bom? Isso eu explico em outro momento. O terceiro tipo de acorde, que é o acorde, que esse realmente eu considero assim, o mais complicado de entender. Por quê? Porque a teoria musical, muitas vezes, ela tende a complicar as coisas na forma de se pronunciar a compreensão, certo? Existe um acorde que se chama acorde de empréstimo modal, tá? Só que quando eu digo acorde de empréstimo modal, uma pessoa que começou a estudar música já deve ter se deparado com os modos gregos, que são também parte da compreensão disso, tá? Não estou falando que estão fora. Só que antes de compreender a relação do modo grego específico do acorde, eu tenho que entender que o acorde de empréstimo modal, ele é um acorde onde eu estou, por exemplo, no tom de Ré, e eu uso um dos acordes do tom, ou do modo menor de Ré. Aliás, do modo homônimo de Ré, desculpa, tá? Modo homônimo. O que seria o modo homônimo? O modo homônimo é Ré menor, certo? Tá? Então, se eu estou num tom maior e eu uso um mesmo acorde desse mesmo tom menor, ou seja, se eu estou em Dó e uso um mesmo acorde do campo harmônico desse tom menor, de Dó menor, eu vou ter um acorde de empréstimo modal, tá? Ao contrário do que se possa imaginar, não é assim, eu estou em Ré e uso um acorde de Si menor, que seria um modo menor. Não é um modo menor, é um modo homônimo. O modo homônimo é um modo maior, menor, do mesmo tom, tá? Então, ó, modo homônimo de Dó é Dó menor. Modo homônimo de Ré é Ré menor. E assim por diante. E como nós temos 2 campos harmônicos, o campo harmônico maior e o menor, se eu estiver num campo harmônico maior e usar um dos acordes do campo harmônico menor no maior, eu vou ter um acorde de empréstimo modal. Quando eu soube disso a primeira vez, eu escutei esse termo, eu não associei, né? Eu precisei que alguém falasse, ó, é do tom menor do mesmo tom, entende? Não é tão simples de entender assim. Uma pessoa que não, tipo, que ouve pela primeira vez e não tem o hábito de fazer análise harmônica, tá? Então eu estou tentando explicar de uma forma mais simples. Então, se eu estou no tom de Ré, certo? Aí eu vou usar um Mi diminuto. Ó, Ré, Mi diminuto e, por exemplo, Fá. De novo, Ré, esse Mi diminuto no tom de Ré é um acorde de empréstimo modal, tá? E fui para Fá. Resolvo em Fá, tá? Por exemplo. Isso é um acorde de empréstimo modal, tá? Então é um acorde do tom homônimo, ou seja, o tom maior menor. O Dó, que era Dó, se estou dando Dó maior, vai para Dó menor. Eu pego um dos acordes do campo harmônico de Dó menor e aplico no tom maior, tá certo?
Tá um pouco longa essa aula, talvez até demais, mas se você acompanhou até aqui, talvez tenha entendido coisas que, tipo, parecem simples, parecem detalhes bobos, mas não são. A nomenclatura teórica, a depender do professor, se o professor não tiver o cuidado de explicar de forma aritmética um conceito que é expresso de forma geométrica, a grosso modo, ou seja, se ele não souber explicar de forma simples uma ideia difícil, tá? De forma fácil uma ideia difícil, a pessoa não vai entender. Ela vai passar pela aula de harmonia, mas ela vai sair de lá sem ter entendido nada, tá bom? Então por isso estou fazendo esse vídeo, para vocês entenderem um pouco dessa parte, tá bom? Se você gostou, deixa um curtir, comenta, compartilha. Espero que ajude você a entender. Quando você estiver na roda, alguém fala para você, faz um ding-dong de ré aí para mim, aí você vai lá e... né? Enfim, por aí vai, tá? Ou faz um ding-dong de fá, o ding-dong de fá. Você vai saber que isso é o quadradinho de fá, ou seja, fá, fá sendo diminuto, sol menor, dó com sétima, tá? Isso pode acontecer com você na sua vida e às vezes a gente não sabe o que é e faz uma coisa que não tem nada a ver com o que o cara está querendo. Isso pode comprometer o seu trabalho, pode comprometer o seu desempenho no trabalho, tá bom? Uma dica, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijão, curte, compartilha e espalha, tá bom? Falou? Um abraço, até mais.